falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Então disse Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Santificai, santificai, se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Muitos de lábios impuros no serviço de Deus, com as suas vestes manchadas pelos pecados seus, mãos contaminadas com impureza de ser. Santifique hoje sua vida, se queres ver poder. Santificai, santificai, se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Santificai, santificai, se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Breve o Senhor, a figueira vai balançar. Ai daqueles que não estiver firmes com a vida no altar. Seja santo em toda a maneira de proceder, pois breve o Senhor regressa nas nuvens com poder. Santificai, santificai, se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Meus amados e queridos irmãos, quero vos saudar com a santa paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estamos chegando aqui para mais uma programação Vivendo a Palavra. É o nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo. Eu glorifico a Deus por você que faz esta viagem juntamente comigo todos os dias. Um abração, minha gratidão. Deus abençoe você que está aí na sua casa, você que sempre nos ouve aí no seu trabalho, você que está aí na fazenda, no sítio, nos assentamentos, você que está aí dirigindo o seu veículo, o seu caminhão. Grande abraço e não se esqueça de continuar aí nos ajudando a alcançar mais e mais vidas para nós semearmos essa palavra gloriosa. Nós estamos viajando aqui pelo livro do profeta Zacarias e a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 3. Convido então você, se você puder, a abrir a sua Bíblia comigo para Zacarias capítulo de número 3
e vamos ler então a palavra do Senhor, nosso Deus, nesse dia para o nosso enlevo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ler então a palavra do Senhor, Zacarias, capítulo de número 3. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Verso 2. O Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Verso 3. Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Verso 4. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: Tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: Vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Verso 5. Então eu disse: Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. Verso 6. O anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Verso 8. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Verso 10.
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós terminamos assim a leitura do capítulo de número 3 aqui do profeta Zacarias. E para a nossa meditação, eu quero reler com você o verso de número 4. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué diz: vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa umas lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor.
deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar. Meus queridos irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, neste capítulo temos a quarta visão do profeta Zacarias, e nessa visão ele vê o sumo sacerdote Josué vestido de vestes sujas diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para lhe fazer oposição. Porém, o próprio Deus repreende o diabo e dá ordens para que substituíssem as roupas sujas de Josué e lhe vestissem roupas novas e limpas. As roupas sujas que estavam sobre o sumo sacerdote representavam o pecado. Mas, no verso que relemos, o Senhor diz ter perdoado os pecados de Josué e, por isso, novas vestes lhe foram colocadas. Aleluia! Para que ele pudesse, assim, oficializar o serviço sacerdotal na casa de Deus que estava sendo reconstruída. Aleluia! Amados irmãos e ouvintes, o mesmo ocorre nos dias de hoje. Enquanto a pessoa não vir ao Senhor Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, ela continua com as suas vestes espirituais manchadas pelo pecado e o diabo está ao seu lado para lhe opor, para lhe dominar a vida, ser o senhor dessa pessoa. Porém, quando essa pessoa entrega sua vida a Cristo, o Senhor perdoa-lhe todos os pecados e veste essa pessoa de vestes espirituais brancas e resplandecentes. Louvado seja o Senhor, pois o poder do sangue de Jesus derramado no Calvário lava e purifica essa pessoa de todo o pecado. Bendito seja Deus. A mesma coisa ocorre ao crente que, por um deslize, possa pecar contra Deus, porém se arrepende do mesmo e o confessa ao Senhor. 1 de João 1, 7 e 9 nos garante que se nós pecarmos e nos arrependermos e confessarmos ao Senhor, Ele nos purifica de todo o pecado. Amados irmãos e ouvintes, hoje Deus tem perdão e vestes novas para aquele que está sujo por causa do pecado. Porém, você precisa vir ao Senhor Jesus, arrependido das práticas pecaminosas. Faça isso agora. Permanecer sujo no pecado é caminhar às pressas para a perdição eterna, para o lago de fogo. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas o mesmo versículo nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meu amado ouvinte, qual será a sua atitude? Você que está com as suas vestes manchadas pelo pecado, não permaneça sujo, tome uma decisão, corra para os pés do Senhor Jesus Cristo e receba perdão. Louvado seja o nome de Jesus. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus
Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oremos, meus irmãos, querido Pai Celestial. Nós te damos graças, Senhor. Te louvamos por esse dia, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor traz, essa palavra de esperança para essa pessoa, Senhor, que caiu no lamaçal do pecado. Mas o Senhor tem falado pela tua palavra, mostrando através deste exemplo aqui do sumo sacerdote Josué, que o Senhor é o Deus que perdoa, o Senhor é o Deus que troca as vestes sujas por vestes finas, por vestes limpas, para aquele que crê no Senhor arrependido dos seus pecados. Olha para essa vida, Senhor, que agora está se rendendo ao Senhor com lágrimas. Deus, assim como o Senhor fez com Josué, troca as vestes espirituais dessa pessoa, faz dela uma nova criatura, purifica, lava com teu precioso sangue e dá ela força, Senhor, para aguardar a tua volta. Bendito seja o nome do Senhor. É o que nós te rogamos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Louvado seja o Senhor nosso Deus, maravilha. Estamos assim, meus irmãos, caminhando aqui para o encerramento da nossa programação de hoje. E que Deus continue abençoando você, sua família. Que Deus continue renovando cada dia no seu coração o apetite espiritual pela palavra de Deus. Aleluia. Eu glorifico a Deus pela sua companhia de cada dia. E não se esqueça de compartilhar os nossos áudios, divulgar essa programação, convidar mais pessoas para ler a palavra de Deus conosco. Amém? Fazendo assim, você estará nos ajudando, você estará sendo parceiro do projeto Vivendo a Palavra, tá bom? Eu me despeço aqui desejando que a paz do Senhor Jesus possa reinar em seu coração nesse dia e conto com você amanhã para nós lermos o capítulo 4 do livro de Zacarias. Um abraço e até amanhã na paz do Senhor Jesus. Eu sou
escolhi